Nessa terceira aula, nós vamos estudar o sistema sensorial, que é um sistema que está relacionado ao sistema nervoso, que é um dos que fazem parte das nossas funções de coordenação juntamente com o sistema endócrino. Esse sistema vai ser responsável por enviar as informações obtidas até o sistema nervoso central, que vai analisar e interpretar essas informações. O sistema sensorial ele é constituído por sensores capazes de detectar diferentes tipos de informações e englobam órgãos específicos, né? A gente pode ver a orelha, a língua, o nariz, os olhos, né? A pele. Esses órgãos eles vão receber os estímulos que então vão ser repassados para o sistema nervoso central, onde eles são interpretados e podem resultar numa resposta fisiológica. Conseguimos ver aqui também nessa imagem, né, o córtex cerebral e as diversas regiões, né, relacionadas à audição, à gustação, ao olfato. Então, o sistema sensorial é um sistema que é constituído por um conjunto de órgãos que apresentam células especiais que são os receptores. Esses receptores, eles captam os estímulos e as informações do ambiente e informações do nosso próprio corpo. Existem, né, células, que são células especiais, que são altamente especializadas. Essas células são as células sensoriais, ou então nós temos terminações nervosas dos neurônios. Tanto as células quanto as terminações nervosas podem ser encontradas espalhadas, né, na superfície do corpo ou em órgãos que são os órgãos dos nossos sentidos, né, e vão constituir o sistema sensorial. As células sensoriais têm aquelas que captam os estímulos do ambiente, são os esteroreceptores e estão distribuídas pela superfície externa do corpo, também sendo encontradas nos órgãos que são responsáveis pelo paladar, pela audição, pela visão e pelo olfato. Existe um tipo especial de esteroreceptor que são relacionados aos sentidos que a gente chama de sentidos químicos, né, que seriam o paladar e o olfato. Esse quimiorreceptor ele é estimulado quando uma molécula de uma substância específica vai se encaixar naquele modelo chave-fechadura com as proteínas presentes na membrana da célula. As células sensoriais que captam os estímulos internos do corpo são chamadas de proprioreceptores ou interoreceptores. Esses proprioreceptores são encontrados na nossa musculatura, nos tendões, nas juntas, nas cápsulas articulares e órgãos internos e vão informar, né, ao nosso sistema nervoso sobre a posição dos nossos membros em relação ao restante do corpo. Essa imagem a gente consegue ver que os estímulos ambientais, né, podem ser odoríferos, sonoros, luminosos, eles são captados através de células receptoras, né? Essas células receptoras elas se interligam através dos neurônios neurônios de associação com as células que vão efetuar a ordem que é dada, né? Então, o estímulo ele precisa ser interpretado e depois ele vai originar uma resposta motora que é executada pela célula efetora. Então, lembrando que nós temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Vão permitir a captação, né, de luz, de som, de sabores e assim por diante. E isso vai permitir com que a gente tenha uma visão geral, né, uma percepção do ambiente e possa permitir a nossa sobrevivência, né, a nossa adequação a essas mudanças ambientais. Aqui novamente, só lembrando os tipos de receptores. Então, receptores que captam estímulos químicos são os quimiorreceptores. Aqueles que percebem os estímulos luminosos são os fotorreceptores. E aqueles que estão relacionados aos estímulos de movimento, pressão e som são os mecanorreceptores. Primeiro,
sentido que a gente vai estudar é a visão. Então, a visão é o sentido que é responsável pela captação dos estímulos luminosos para a percepção das imagens. Então, no nosso olho, né, na região da retina, nós temos células chamadas células fotossensíveis, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles estão relacionados à percepção de cores, já os bastonetes à percepção de forma. Aqui nessa primeira imagem da direita, a gente consegue ver alguns órgãos que estão diretamente ligados à visão e algumas estruturas que são anexas e que se auxiliam na proteção dos olhos, né? É o caso da pálpebra superior e inferior, é o caso dos cílios também. Vemos também nessa imagem a córnea. Essa córnea é uma região transparente da partezinha branca do olho, que é chamada de esclera, que vai permitir a passagem de luz. Então, ela juntamente com o cristalino vai formar uma espécie de lente. Essa córnea, ela vai concentrar os raios luminosos na pupila, que é essa abertura que tem na parte central. A pupila, ela é a abertura, né, no centro da íris, e ela vai regular a quantidade de luz que entra no nosso globo ocular. Aqui a gente também percebe a esclera, né, que é essa partezinha branca do olho, né, é uma membrana, e nessa esclera a gente vai ter inserção dos músculos que vão controlar os movimentos do globo ocular. O que mais que a gente percebe na região? O que a gente visualiza na região? Aqui novamente a esclera, podemos ver também a córnea. Então a córnea, como a gente viu, é a região transparente da esclera e vai atuar permitindo a concentração dos raios luminosos na entrada no olho. Nós vemos também o humor aquoso. O humor aquoso fica entre a córnea, entre a esclera e a lente, que é o cristalino, tá? Vemos o corpo ou humor vítreo. Esse humor vítreo é um líquido, né, que é transparente, que é gelatinoso. Ele vai preencher toda essa região entre o cristalino, que é a lente, né, nessa região posterior, e vai manter a forma esférica do globo ocular, do olho, né? Vemos também a coroide. Essa coroide é essa região aqui, que é ricamente vascularizada, que vai nutrir as células dos olhos. A íris e a pupila, nós já falamos. A lente, que é o cristalino. Esse cristalino, ela é uma lente que pode mudar de posição, e ele é uma estrutura que é biconvexa, que vai focalizar a luz sobre a retina. Vai permitir uma maior nitidez, vai dar foco à imagem. Temos a retina. A retina, aqui em amarelinho, que é a membrana interna do nosso globo ocular, onde nós temos a formação das imagens. Uma curiosidade, aí na retina a imagem ela é formada de maneira invertida. Quem vai colocar essa imagem na posição normal é o cérebro, né? Que vai interpretar e vai colocar ela na imagem na posição correta. Partindo daí, da retina, tem um prolongamento do nervo óptico, que vai se originar lá do centro da visão, e esse prolongamento tem células fotorreceptoras, né? Que a gente já falou que são os cones e os bastonetes. Bom, vamos falar agora de alguns problemas relacionados à visão. O primeiro problema que está aí é a miopia. Então, as pessoas que são míopes, elas têm dificuldades de visão à distância. O que acontece? A imagem ela deve ser formada na retina. No caso, as pessoas míopes, ela é formada antes da retina, tá?
Para correção, geralmente são usadas lentes divergentes. Segundo problema, a hipermetropia. A pessoa tem dificuldade de enxergar objetos próximos, parece um borrão, né? Ela não tem nitidez, ela tem nitidez para enxergar de longe, né? A imagem é bem informada, mas para objetos próximos ela vê como se fosse um borrão. Geralmente é utilizadas lentes convergentes. O que acontece na hipermetropia? A imagem é formada após a retina. No astigmatismo, né, que a titia Jaque tem, é exatamente isso aí. As pessoas que têm astigmatismo enxergam assim, tudo embaçado, né? Então tem uma dificuldade de enxergar tanto de perto como de longe, né? É um problema que é bastante comum. Então a gente vai ter uma distorção na luz que entra nos nossos olhos. Então a gente tem vários pontos focais, o que normalmente a gente teria o que? Um ponto focal só, né? Então aqui, ó, vários pontos focais, então a gente tem essa visão embaçada. Aqui os tipos de lentes, né, que são utilizados para os problemas de miopia, hipermetropia e astigmatismo. Outro problema de visão que é bastante comum, a presbiopia. Nós temos uma diminuição na elasticidade da lente, né, que é o cristalino, e as pessoas elas têm maior dificuldade de enxergar os objetos, então tem a tendência, né, de afastar os objetos para poder enxergar melhor, né? Então isso ocorre devido a essa perda progressiva da elasticidade do cristalino, que é a lente natural que a gente tem no olho. O daltonismo. Então, as pessoas que não conhecem, não conseguem reconhecer algumas cores específicas, tá? Essa imagem aí é de um dos testes que é utilizado para saber se a pessoa é míope ou não, ou se é daltônica ou não. Vamos agora ao nosso sentido da olfação, o olfato, né? Como vocês devem ter aprendido quando eram pequenininhos. Bom, a olfação é o sentido que permite a captação de partículas químicas que vão estar presentes no ar, tá? Então é com esse sentido que a gente consegue sentir os cheiros no ambiente. O órgão responsável é o nariz. No nariz nós temos os quimiorreceptores, são responsáveis por captar essas partículas e eles ficam localizados no alto da cavidade nasal. A região onde eles estão localizados é o epitélio olfatório. Então aqui a gente consegue perceber. Então depois de captados, essas informações elas são mandadas até o cérebro através do nosso nervo olfativo. Gustação agora. O paladar. Então a gustação é o sentido que vai ser responsável por perceber os sabores, né, básicos que a gente tem no alimento. Quando nós estamos gripados, a gente tem uma tendência de não perceber o gosto, né, do alimento, porque o sentido da gustação está diretamente relacionado ao sentido da olfação. Então, existem na nossa língua, né, que é o órgão receptor, papilas gustativas. No interior dessas papilas existem células que são quimiorreceptoras, estão distribuídas principalmente pela língua, mas no palato, na faringe, na epiglote, em todos esses órgãos, né, e na laringe a gente também tem essas células, tá? Aqui ele está mostrando os 4 sabores básicos, mostrando as regiões. Isso, essas regiões é onde elas são percebidas com maior eficácia. Não significa que você não possa sentir no restante da língua, não, tá bom? E existe, né, foi descoberto há pouco tempo um 5º sabor, que seria o umami. O tato é o próximo sentido que nós vamos estudar,
está relacionada à nossa pele, por isso essa imagem aí de um corte da pele, mostrando as 3 camadas: a camada externa, formada de tecido epitelial, que é a epiderme, a camada intermediária, que é formada de tecido conjuntivo, que é a derme, e a camada mais interna, formada de tecido adiposo, que é a hipoderme. A gente consegue ver aí várias estruturas que estão relacionadas à pele, né? Os pelos, os músculos eretores, as glândulas sebáceas e sudoríparas, tá? Aqui a vascularização. Então, o tato, ele vai permitir a captação dos estímulos táteis, né? Pressão, dor, diferença de temperatura, e essas células, né, que são os mecanorreceptores, elas estão distribuídas pela pele, pela mucosa e por algumas vísceras. Existem também terminações de dor e os receptores de temperatura, né, que são os termorreceptores. Aqui está citando alguns corpúsculos, né, alguns desses receptores, né, de Patin, de Messner e de Ruffin. Audição. Bom, a audição, ele é o sentido responsável por perceber as ondas sonoras, né, possibilitar a compreensão dos sons ao nosso redor. Quem é responsável pela captação, né, do estímulo é a orelha. Nós temos 3 divisões da orelha, né? Orelha externa, o ouvido externo, orelha média, ou ouvido médio, e orelha interna, ou ouvido interno. Então, na nossa orelha tem também mecanorreceptores, que vão ser responsáveis pelo sentido da audição. Estão localizados na região da cóclea, tá? Que também pode ser chamada de caracol, que a gente vê aqui, ó, tá? Nessa imagem aqui também. O nosso ouvido externo, né, que seria a primeira região, ele é responsável pela captação das vibrações externas, né, das ondas sonoras, e direcioná-las ao meato acústico. O ouvido médio, ele vai amplificar as vibrações, as ondas sonoras que vêm do exterior, e vai passar essas vibrações a 3 ossículos que existem no nosso ouvido, né? Aqui está falando, né, dos ossículos. Esses ossículos são o martelo, a bigorna e o estribo. E posteriormente essas vibrações, elas são transmitidas ao caracol cóclea, que fica no nosso ouvido interno, que está ligada ao labirinto, que é uma estrutura relacionada ao equilíbrio, né? É justamente sobre isso que eu estou falando aqui. Mas antes, vamos só lembrar, no ouvido interno nós vamos ter as transformações das vibrações em impulsos elétricos, né, em impulsos nervosos. Esses impulsos nervosos, então, são enviados ao cérebro através do nervo auditivo. No cérebro, elas são analisadas e convertidas em som. Então, vamos lá. O que tem a ver a orelha com o nosso equilíbrio? Nós vimos lá na imagem, e aqui a gente também consegue ver os canais semicirculares. Esses canais semicirculares, eles não estão relacionados diretamente à audição, eles estão relacionados ao equilíbrio. O interior desses canais semicirculares é preenchido por um líquido, e quando a gente movimenta a cabeça, a gente vai ter uma movimentação também desse líquido dentro dos canais, e isso vai estimular uma inervação específica, que vai enviar ao cérebro informação sobre a posição do nosso corpo em relação ao ambiente, né? Então, lá no cérebro é que vai interpretar a mensagem e comandar respostas, né, para que a musculatura atue na manutenção do equilíbrio do nosso corpo. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Fiquem com Deus, morrendo de saudade, um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.